Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República confirma 84 mortos e diz que o número poderá ultrapassar 1000. Na comunicação à nação feita hoje em Maputo, o chefe de Estado afirmou que 1000 pessoas precisam de ajuda imediata para sobreviver à fúria das águas. Para acompanhar a situação, esta terça-feira, a sessão do Conselho de Ministros terá lugar na cidade da Beira. Estamos a viver uma situação trágica. O chefe de Estado chamou a imprensa esta segunda-feira para falar à nação na sequência dos estragos causados pelo ciclone Idai no centro do país. Filipe Nunes descreve a situação como uma verdadeira catástrofe humanitária. Formalmente há registro de cima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos e o esforço que está a ser feito ainda nesta manhã para se perceber, tudo indica que poderemos registrar mais de 1000 óbitos. Mais de 100.000 pessoas correm perigo de vida. Atualmente, a Estrada Nacional número 6 sofreu 4 cortes, portanto são visíveis, a qualquer momento esse número de cortes poderá se aumentar, isolando por terra as cidades da Beira e Dondo, mas também com a cidade de Chimoio. As águas dos rios Pungo e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, isolando comunidades e vê-se durante os sobrevoos corpos a flutuar. Portanto, um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. A ponte sobre o rio Buzi, na Estrada Nacional número 260, ficou destruída pela fúria das águas. Os distritos de Buzi, Chibabava e Mwanza, na província de Sofala, e o distrito de Mussurize e o posto administrativo de Dombe, em Manica, estão isolados do resto do país, o que forçou concidadãos nossos a procurarem refúgios nas árvores e nos tetos das casas enquanto aguardam pelo salvamento. A sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira será realizada na cidade da Beira como forma de fazer o acompanhamento da situação. Ante este cenário dramático, o Governo decidiu realizar a 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, portanto, amanhã, que é o dia normal, dia 19 de março, na cidade da Beira, para acompanhar e avaliar a situação no terreno. Nesta situação de crise, saúdo a prontidão do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. São os jovens que, no média força, estão no terreno em toda hora, com todo o sacrifício. A prontidão das Forças de Defesa e Segurança, aliás, esses tem um componente que se chama Uniproc, que é permanente, que trabalha com o INGC, e por isso às vezes são invisíveis, e a todos que estão empenhados nas ações de busca e salvamento. Agradeço. O governo mobilizou-se para prestar apoio às vítimas do ciclone. As nossas Forças de Defesa e Segurança estão no terreno com os meios marítimos e aéreos salvando vidas, em parceria com outras forças congêneras, com vista a assegurar a rápida assistência humanitária em bens alimentares e não alimentares, a água, energia e comunicações. O governo mobilizou vários meios aéreos, vamos falar de helicópteros, aviões, que ainda hoje alguns seguirão a cidade da Beira. Terminei ainda esta manhã mais contactos para ver se conseguimos reforçar, porque de fato a dimensão das pessoas que estão à espera deste apoio é muito grande e tem que ser feito em tempo recorde para ver se conseguimos salvar grande parte de vidas dessas pessoas. Foi igualmente mobilizado um navio cargueiro. O Presidente da República, Filipe Nunes, apelou à solidariedade por parte dos moçambicanos como forma de minimizar o sofrimento das vítimas. A cidade da Beira ficou 90% destruída depois da passagem do ciclone Idai. A tempestade afetou Moçambique, Zimbábue e Malau. É assim que a Beira,
a segunda maior cidade do país, ficou depois da passagem do ciclone Idai, um dos mais fortes furacões dos últimos anos. Beira, a cidade localizada numa região pantanosa, junto à foz do rio Pungue e sobre alongamentos de dunas de areia ao longo da costa do Índico, viu quase tudo que construiu em 112 anos destruir-se em menos de um dia. O barulho das águas que vagueiam com fluxo próprio impediu que estudantes fossem às aulas, deixou mais doente quem já se encontrava enfermo e cortou ligações terrestres da cidade. Tudo porque o ciclone Idai, para além de vidas que ceifou, destruiu casas, escolas, estradas e hospitais, o que significa uma destruição em 90% da cidade, de acordo com a Cruz Vermelha, citada pela RTP. Passadas as chuvas, há quem já começa a reconstruir na expectativa de reerguer parte do seu sonho e evitar roubos, na medida em que a falta de energia elétrica propicia a atuação de malfeitores. Por enquanto, chegam os apoios, o mais alto dos quais pelo Presidente da República, mas os sinais de destruição continuam em toda a zona urbana e os impactos podem ser maiores do que os avançados. O governo já disponibilizou cerca de 300 milhões de meticais para assistência às vítimas do ciclone Idai no centro do país. A informação foi avançada hoje em Maputo pela diretora-geral do INGC. Ao todo, são cerca de 1,1 bilhão de meticais necessários para dar assistência às vítimas das inundações que fustigam, sobretudo, a zona centro do país. Nesta segunda-feira, o Conselho Técnico do INGC esteve reunido em Maputo para avaliar os impactos causados pelo ciclone Idai. O governo disponibilizou, para além do valor que já tinha disponibilizado antes, 300 milhões de meticais. Para além disso, temos estado a receber várias contribuições de vários parceiros, tanto alguns preferem anonimato, mas temos estado a contabilizar já, por estas alturas, pouco mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de dólares já disponibilizado até agora em valores monetários. Além do apoio do Executivo, a diretora-geral do INGC disse que os parceiros internacionais têm prestado a sua solidariedade através de alimentos e transporte. Agora também tivemos a indicação de que há um exercício que está sendo feito junto à África do Sul para disponibilizarmos um avião cargueiro que precisamos de levar geradores, portanto grupos geradores para nos apoiar a colocar em pontos críticos da cidade da Beira e também noutros pontos que não têm energia ainda. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o ciclone Idai já está fragilizado. Estamos a falar de chuvas na ordem dos 100 milímetros em 24 horas e isso vai acontecer até o dia 21. Nós esperamos a melhoria do estado do tempo a partir do dia 22 e essas chuvas poderão ser acompanhadas por trovoadas severas e ventos com rajadas. No que diz respeito a questões hidrográficas, as autoridades avançam que a situação está a voltar à normalidade, com exceção das bacias de Pungue e Buze, que ainda continuam em alerta. Continua interrompida a circulação na Estrada Nacional número 6 entre Inhamatanda e Beira devido ao desabamento em 3 pontos da via. O ministro das Obras Públicas e Habitação diz não haver previsão do retorno à normalidade do trânsito naquele troço que liga o Porto da Beira aos países de Interland. Somam e seguem os estragos do mau tempo verificado no último fim de semana. A Estrada Nacional número 6 é uma das afetadas, interrompendo o trânsito entre a cidade da Beira e Inhamatanda devido a cortes em vários pontos da via. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou o referido troço para se inteirar da destruição. Temos que rapidamente encontrar aqui uma alternativa que passa necessariamente por abertura de um desvio, que com base nesse desvio possamos então escoar todo este caudal de tráfego que se está a acumular, quer do lado da Beira, na zona mais concretamente em Tica, e quer deste lado de Inhamatanda. A Estrada Nacional número 6, que começa a degradar-se devido à fúria das águas, é recém, ou seja, acaba de ser reabilitada e ampliada. Questionamos ao ministro João Machatine sobre a qualidade da obra. Houve alguma consistência na construção desta estrada. É verdade que os peritos poderão, pois, mais tarde, fazer a devida avaliação. Um dos pontos críticos é a zona da ponte sobre o rio Haluma, onde há relatos de ter havido um incidente que provocou 7 mortos que seguiam nesta viatura.
Esta caminhoneta foi arrastada na última sexta-feira e o seu condutor só foi achado pelas forças de defesa e segurança na manhã desta segunda-feira e com vida inconsciente, mas a cerca de 5 quilômetros deste local. Entretanto, algumas famílias continuam sitiadas nas árvores em vários pontos de Sofala devido a inundações. Este homem é uma das vítimas que, na companhia da sua esposa e filhos, estiveram desde sexta-feira na árvore. São 5 crianças que eu tenho, com a mãe que já lá também pus em cima da árvore. Eu tentei querer voltar para levar manta, só que já era tarde, fui arrastado também com água, até fui escorrer até embaixo lá do Rio Muda, a querer quase para o Rio Muda. Acho que as águas estão a escorrer até agora, eu que consegui escapar, os outros ainda estão em cima das árvores a gritar toda a noite, socorro, 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 socorro. Até que só víamos o helicóptero a passar em cima, só a ver como que as coisas estão a andar, mas até que eu consegui sair, aquilo foi por um milagre de Deus. Enquanto algumas pessoas mantêm-se na portagem de Nhamatanda, na esperança de que as águas poderão baixar de nível para seguirem viagem à beira, outras olham para isso como uma oportunidade de fazer negócio. Estou a vender batata, mais arroz, mais salada com pão. Estamos a se ajudar, né? Sim. Outro está a morrer à fome. Estamos a ajudar a outra para a outra. Consegue fazer quantos meticais por dia aqui? 500, 600. Estamos a fazer comida para eles comprarem para conseguir sobreviver, né? Porque os outros têm família longe, não tem família perto. Então nós vamos vender para ajudar eles. Até por volta das 16 horas, que a nossa equipa de reportagem saiu de Nhamatanda, chovia intensamente até a região de Enxope, uma situação que a continuar poderão se verificar mais danos. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Gino de Marrul, escalou o reassentamento de Degundio, onde estão alojadas 81 famílias vítimas das inundações. Higínio de Marrul escalou a zona de acomodação de Degundio, no distrito de Niquadala, onde estão acomodadas 81 famílias vítimas das inundações. O ministro confortou as famílias e garantiu que o governo vai continuar a apoiar as vítimas. Vai aguentar? Vai aguentar. E pensarmos já nesta segunda época da agricultura, não é? Agricultura, sim, exatamente. Aqui o que é que faziam mais? As pessoas o que é que faziam mais? Qual era a cultura que mais fazia? Então nós estamos três grupos. Sim, sim. Tem um grupo que saiu de Irará, que fazia mais arroz e a mandioca e o milho. Enquanto esses que saíram de cerâmica, Manombele, só tinha a única cultura que era arroz. Arroz? Sim. Esses arroz ainda continua? A chama está lá? É, mas já... Tem muita água? Muita água, não terá acesso. Não terá? Nada. Mas já, as águas estão a baixar. Vamos ter esperança de que não chover mais, para a água ir ao mar e depois podermos continuar lá com a população aqui acomodada pediu insumos agrícolas para fazer face à segunda época, tendo em conta que parte da produção da primeira está perdida. De Marrul indicou o diretor provincial da Agricultura para responder à inquietação. Vamos quantificar as perdas e neste momento estamos a trabalhar a nível do governo com os nossos parceiros para mobilizarmos aquilo que são os instrumentos para apoio. Sabemos que muitas enxadas perderam-se, então estamos a trabalhar na mobilização para termos instrumentos de trabalho, mas também estamos a trabalhar na mobilização para que logo que as águas baixem possamos ter semente para apoiar os produtores. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar visitou a Escola Secundária Geral de Niquadala, que em janeiro sofreu danos através de um vendaval, mas que neste momento já foi feita a reposição do teto. A hidroelétrica de Caurabaça disponibilizou 4 milhões de meticais através do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que deverão apoiar as vítimas das calamidades naturais na região centro do país. Enquanto isso, Limo adia sessões do Comitê Central devido à situação das calamidades naturais. Todos sabemos que, para além da cidade da Beira, a informação foi avançada pelo secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, que lamentou a perda de vidas humanas e de infraestruturas causadas pelo ciclone Idai. O Comitê Central da Frelimo tinha prevê a realização da sua sessão ordinária de 22 a 24 deste mês de março.
Na sequência desta situação que se vive hoje em dia na zona centro do país e dando corpo à declaração feita pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, a Comissão Política tomou decisão de adiar a realização da sessão ordinária do Comitê Central, de modo a permitir que todos os membros do partido, todos os membros do Comitê Central e todos nós possamos nos empenhar em ações de apoio a esses nossos camaradas e a outros cidadãos que vivem nessas zonas onde neste momento precisam da contribuição de todos para que possam aliviar o sofrimento. Roque Silva diz que o seu partido está sensibilizado com o sofrimento das vítimas do ciclone, daí ter criado internamente grupos de apoio em vários setores para a angariação de fundos. Na ocasião, também apelou à solidariedade de todos. Queremos, a terminar, voltar a reiterar a necessidade de todos os moçambicanos compreenderem que esta é a melhor oportunidade que nós temos de mostrar a nossa grandeza como povo, unindo esforços para salvar vidas, unindo esforços para apoiar a todos aqueles que neste momento estão em situações extremamente difíceis. Refira-se que semana passada a bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República remeteu um cheque no valor de 417 mil meticais ao INGC, fruto da contribuição dos deputados daquela bancada em apoio às vítimas das calamidades naturais. A Movitel restabeleceu em pelo menos 5 bairros da cidade da Beira, nomeadamente Mataquan, Maquinino, Manga, Esturo e Aeroporto. Mas a fibra óptica continua inoperacional. Entretanto, a Moçambique Telecom assegura que restabeleceu hoje as comunicações através da rede fixa em toda a província de Tete e cidade da Beira. Seguimos com outras informações. A defesa de Manuel Chang quer agora que seja o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa a decidir sobre qual será o primeiro pedido de extradição a ser analisado pela Justiça. A audição de Manuel Chang volta a ser adiada para terça-feira da próxima semana, 26 de março. Foi uma audição de contradições, avanços e recuos. Esta segunda-feira, esperava-se que fosse anunciada a decisão do ministro da Justiça, Michael Massuta, sobre o requerimento submetido pela defesa de Manuel Chang sobre o primeiro pedido de extradição a ser analisado. Entretanto, os advogados não revelaram a resposta dada pelo Estado. No dia em que a equipa de advogados mostrou-se pouco confiante nos seus argumentos, a defesa recorreu à Constituição sul-africana para defender que deve ser uma autoridade executiva a decidir sobre o pedido de extradição prioritário. Entretanto, aos olhos dos advogados, essa autoridade já não é o ministro da Justiça. Agora é o presidente da República. Mas as contradições não pararam por aí. Se antes a defesa defendia que o juiz William Scott não podia decidir sobre o caso por não ter competência para o efeito, agora os advogados pedem que ele decida sobre o caso e que os autorize a consultar o presidente Cyril Ramaphosa sobre o primeiro pedido. O juiz ainda questionou a razão pela qual a defesa não recorre diretamente ao presidente, ao que o advogado respondeu que não tem como recorrer ao executivo sem recomendação do tribunal. Dean Bernard, o procurador indicado para representar o Ministério Público neste assunto, acusou a defesa de estar a atrasar a extradição de Manuel Chang com os seus pedidos intermináveis. O procurador avisou que se o ex-ministro das Finanças continuar com esses pedidos, vai ter que aguentar com as consequências que consistem no atraso do processo. O Ministério Público diz que está preparado para debater sobre a extradição, mas a defesa não facilita. Por isso, o procurador Bernard apelou ao tribunal a recusar o pedido feito pelos advogados para que o processo possa prosseguir. No fim, o juiz, que no dia 7 de março já tinha decidido que o pedido de extradição dos Estados Unidos seria o primeiro a ser analisado, marcou o dia 26 de março para anunciar a sua decisão. É um bocado preocupante de facto, mas não podemos adiantar mais nada. Queremos que deixemos o tribunal fazer o trabalho
como prometeu, e os advogados também estão a cumprir o papel deles, e nós, como autoridade moçambicana, estamos a fazer o nosso papel, acompanhando todo o contorno desse problema, ao lado do nosso cidadão. Apesar de tudo, ele continua o nosso cidadão e nós temos a obrigação de dar todo o apoio. E os avanços e recuos da defesa vão fazendo com que o processo leve cada vez mais tempo para entrar para o seu ponto essencial, que é a análise sobre a extradição de Manuel Chang. Entretanto, está previsto que próxima terça-feira, dia 26 de março, o tribunal tome uma decisão concreta sobre se vai dar espaço a este pedido da defesa ou vai decidir qual é o primeiro pedido de extradição que será analisado. Imagens de Pedro Amba, Antônio Tiwa, Captain Park, Johannesburg, STV. A Movitel restabeleceu em pelo menos 5 bairros da cidade da Beira, nomeadamente Mataquan, Maquinino, Manga, Esturo e Aeroporto. Mas a fibra óptica continua inoperacional. No momento, a maior preocupação da TMCL é recuperar infraestruturas para a reposição das comunicações e vamos atuando à medida que as condições no terreno permitam. Entenda-se aqui como condições no terreno a necessidade das chuvas pararem, o escoamento das águas paradas acontecerem, ocorrerem o levantamento dos postes de eletricidade que foram derrubados pelas chuvas, entre outros fatores que vêm condicionando a nossa intervenção. Manica, Tete e Zambésia. Sofremos consequências sim, temos para Manica, continuamos sem comunicações nos distritos de Mussurize, Sussundenga, a vila de Manica também continua a sofrer algumas falhas nas comunicações. Os restantes distritos já estão restabelecidos. Para a província da Zambésia e Tete, temos as comunicações já restabelecidas para essas duas províncias no geral. Tivemos algumas falhas ainda no dia de hoje na província da Zambésia, no distrito de Xingu, mas temos atualmente a situação já resolvida. Convido ao breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que erradicar a tuberculose até 2030 não é utopia. Filipe Nyusi falava hoje em Maputo durante a abertura do Diálogo Nacional sobre a Saúde. Teve lugar na tarde desta segunda-feira o Diálogo Nacional sobre a Tuberculose, organizado pelo Ministério da Saúde e seus parceiros de cooperação. Apresentou os números da doença no país e no mundo o Diretor Nacional do Controle da Tuberculose. Temos no mundo cerca de 1/3 da população global infectada pela doença. Temos registrado em média todos os anos cerca de 10 milhões de casos de TB e com um número muito elevado de mortes. Cerca de 1,6 milhão de pessoas morrem anualmente por causa da tuberculose e devo dizer que cerca de 1 em cada 3 indivíduos infectados ou contaminados pela tuberculose tem a forma mais grave de tuberculose, que é a tuberculose resistente aos medicamentos. A diretora executiva do USAID, falando em nome dos parceiros do Ministério da Saúde, disse que não é compreensível que 70 anos depois de descobertos os medicamentos da doença, países como Moçambique continuem com uma carga bastante alta da tuberculose. Para Jennifer Adams, os índices da tuberculose continuam altos porque a doença conta com um aliado bastante forte, a pobreza. Mais de 95% das mortes de tuberculose ocorrem em países de baixa e média renda. A pobreza facilita a transmissão através de condições de vida deploráveis, diagnóstico prolongado, devido ao acesso limitado aos cuidados de saúde e, infelizmente, devido ao aumento de vulnerabilidade resultante da desnutrição. O Presidente da República reconheceu a gravidade da situação. Diz que o país registrou avanços no combate à tuberculose, pois 90% dos que aderem ao tratamento ficam curados, mas que era importante o cometimento de todos para que a eliminação da doença fosse uma realidade. Queremos reafirmar o nosso compromisso de continuar a priorizar a luta contra esta epidemia e apelar mais uma vez ao engajamento de todos para um contínuo e maior envolvimento nas ações de luta contra a doença, porque
eliminar a tuberculose até 2030, conforme o nosso compromisso. Não é nenhuma utopia. Participaram do encontro técnicos da saúde, parceiros de cooperação, acadêmicos, líderes comunitários, médicos tradicionais e diversas organizações da sociedade civil. 2 sobreviventes da tuberculose contaram aos participantes do Diálogo Nacional de Tuberculose como enfrentaram e venceram a doença. Seguimos com mais informação. Cidadãos de Maputo queixam-se de aumento de criminalidade, do alto custo de vida, do conflito de terra e injustiças laborais, segundo a Comissão de Petições, Queixas e Reclamações da Assembleia da República. Aquela comissão trabalha desde esta segunda-feira no bairro de Laulânio, onde pretende ouvir de perto as preocupações dos cidadãos e desenhar possíveis soluções. Antes de deslocar ao terreno, a Comissão Parlamentar de Petições, Queixas e Reclamações manteve um breve encontro com a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura. O vice-presidente daquela comissão, Francisco Campira, disse que os munícipes não poupam esforços em contactar o órgão que dirige, porque a tramitação de processos é gratuita. Isto, em algum momento, cria algum conforto aos cidadãos, olhando para o facto de que o custo de vida tem estado a ser bastante alto. Portanto, mover hoje um processo judicial torna-se muito mais oneroso do que recorrer à Comissão de Petições, que tem feito, portanto, o trabalho a custo zero. A governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, disse que tem recebido também queixas e reclamações de várias ordens, mas as que não têm solução imediata são encaminhadas a outras entidades governamentais. No que diz respeito àquilo que deveria ser o nosso papel, as condições estão todas criadas. A Comissão vai trabalhar ao nível dos distritos e vai também contactar com os nossos setores. Portanto, temos a direção do trabalho, que terá que ser ouvida. Temos a direção da APIA, que representa as obras públicas na cidade, terá que ser ouvida, e outras já ao nível do Conselho Municipal. Então nós criamos as condições todas e acreditamos que vai correr bem o trabalho da Comissão. O trabalho da Comissão Parlamentar de Petições, Queixas e Reclamações termina esta terça-feira. Manuel de Araújo considera normal o desentendimento dos membros da RENAMO na cidade da Beira. Para o edil de Quilimane, a RENAMO encontra-se numa fase de transição pós Afonso de Acama. Há menos de 2 semanas, membros da RENAMO tentaram ocupar à força as instalações do partido na Beira, em protesto contra a indicação de delegados políticos da cidade da Beira e da província de Sofala. Os contestatários defendem a eleição dos delegados e não a sua indicação pela direção do partido. Porque nós queremos resultados. Manuel de Araújo diz que acompanhou a confusão, mas considera o processo normal. Quando desaparece um líder carismático, como aconteceu, por exemplo, em Angola, quando morreu o presidente Jonas Malheiro Savimbi, nós vimos que houve um período em que a UNITA tinha que se reencontrar. Portanto, eu considero aquilo como algo normal. A RENAMO vai se reencontrar. E se não tivesse acontecido aquilo, é que seria anormal. Aliás, Manuel de Araújo diz ter plena confiança no atual presidente do maior partido da oposição em Moçambique. Neste momento é a pessoa certa para o lugar em que ele está. Portanto, ele foi um combatente, foi comandante, trabalhou na Zona Sul, trabalhou na Zona Centro, trabalhou na Zona Norte, foi delegado provincial, foi delegado, portanto, regional da Zona Norte, desempenhou um papel fundamental na Comissão Conjunta, portanto, depois do Acordo Geral de Paz, especificamente neste processo que nós estamos a passar agora, que é o processo da reintegração. Temos que dar um voto de confiança. O edil de Quilimane falava esta segunda-feira em Maputo, à margem do Congresso da Associação Nacional dos Municípios de Moçambique, que elegeu Carlitos Costa como novo presidente da agremiação. O presidente do Conselho Autárquico da Matola foi eleito com 212 votos de um total de 214 congressistas que se fizeram às urnas, numa eleição que contava com uma lista. De volta à notícia ligada ao Diálogo Nacional sobre a Saúde, onde 2 sobreviventes da tuberculose contaram aos participantes como enfrentaram e venceram a doença.
Sara Irene tem 12 anos, estuda na 7ª classe e já passou pela dolorosa experiência de enfrentar a tuberculose. O seu pai, antigo trabalhador na África do Sul, morreu vítima da mesma doença. Em jeito de carta endereçada ao Presidente da República, contou a sua história e fez um pedido a Filipe News. Eu acho que apanhei a tuberculose do meu pai, mas fiz todos os tratamentos, terminei e já estou melhor. Senhor Presidente, peço para não deixar as crianças que têm tuberculose morrerem. Leve esta carta para se lembrar de nós. Outro campeão que partilhou a sua experiência foi Valdemiro Lasso, que precisou de cerca de 4 anos para se livrar da forma mais resistente da doença e que, quando venceu esta batalha pela vida, tinha, na verdade, perdido quase tudo na vida. Passei vários desafios. Houveram momentos até que chorava, porque só estava só. A minha família abandonou, perdi uma família, perdi amigos, perdi emprego por causa do período do tratamento. E também perdi o espaço que tinha adquirido. Eles disseram que nós não podemos esperar, tu não estás a fazer nada. Então, sendo assim, o que eu olhava mais era a saúde e era a vida. Então, estou aqui hoje, eu sou um vencedor. São exemplos de perseverança que o Presidente da República elogiou e recomendou que fossem replicados e aproveitados. Nos noticiários de sábado, passamos uma notícia na qual referíamos que o cardiologista Albertino Damasceno é professor catedrático com mais de 700 artigos publicados em revistas científicas. Na verdade, ele é professor associado com 132 artigos publicados. Pelos transtornos causados, as nossas sinceras desculpas. Seguimos com a página internacional, onde o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convidou os ministros do seu governo a colocarem os seus cargos à disposição para uma reestruturação profunda do executivo. O anúncio foi feito no domingo através do Twitter pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues. A reestruturação abrangerá ainda os métodos de funcionamento do governo venezuelano. Esta posição tem lugar um dia depois de milhares de simpatizantes do presidente Nicolás Maduro terem saído às ruas de Caracas para participar na Grande Marcha da Vitória. A 10 de janeiro, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse para um novo mandato de 6 anos, tendo por base resultados oficiais das eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio de 2018. Um dia depois, a oposição, que se recusou a participar no processo, denunciou irregularidades. Vários países não reconhecem o novo mandato de Nicolás Maduro e apelam para que sejam convocadas novas eleições livres e transparentes no país. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está de visita nos Estados Unidos da América para reforçar a aliança com o país. Durante a visita, Bolsonaro vai reunir-se com o seu homólogo Donald Trump para reforçar uma aliança pela liberdade e prosperidade. Com esta visita, o Brasil deve passar a ter um estatuto de aliado preferencial dos Estados Unidos, enquanto país fora da NATO, tal como 17 outros países, entre os quais Israel, Austrália, a Coreia do Sul ou Japão, diz a correspondente da televisão Globo News em Washington. Os dois países devem também assinar um acordo de cooperação que permitirá aos Estados Unidos da América lançar satélites, foguetões e mísseis a partir da base de Alcântara, no estado do Maranhão. Em 2000, o então presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso assinou um acordo nesse sentido com Washington, mas o Congresso rejeitou. O Brasil e os Estados Unidos foram dos primeiros países a reconhecer Juan Guaidó como o legítimo presidente da Venezuela. Convido a um breve intervalo, mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo, 36 e 23 de mínima. Xai-Xai, 34 de máxima, 24 de mínima. Em Inhambane, 32 de máxima, 24 de mínima.
No centro do país, Beira 27 de máxima, 22 de mínima, Quilimane 31 de máxima, 22 de mínima, Chimoio 24 de máxima, 17 de mínima, Tete 32 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula, 32 de máxima, 21 de mínima, Pemba, 31 de máxima, 23 de mínima, Lixinga, 26 de máxima, 17 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. A falta de processamento de algodão no país encarece os custos de produção de roupa. A única indústria de produção de capulana, por exemplo, gasta 50 milhões de dólares com a importação de tecidos da Índia. Com mais detalhes na reportagem de Ricardo Machava e Célio Mugaveia. Essa viagem pela indústria têxtil começa nos Campos Verdes do distrito de Monapo, província de Nampula, onde a plantação do algodão substituiu a tradicional cultura de alimentos. O nosso personagem é o Sr. Rafael Adamo, que na época agrícola 2017-2018 ganhou o Prémio Nacional de Melhor Produtor. Aqui temos 250 homens, 52 mulheres e a área total é 300 hectares. O agricultor vive literalmente do algodão e os lucros que consegue no final da época mostram que, de facto, esta é uma cultura de rendimento. Toda a produção é comprada pela Sociedade Algodoeira de Namialo, a mesma que disponibiliza sementes e insumos agrícolas aos produtores da sua área de concessão. Produzimos algodão porque o algodão é de rendimento. E aproveitamos também as nossas crianças também para assunto da escola, hospitais e outros fins para nossas casas. O senhor sabe para onde vai o algodão que sai daqui da sua terra? Sim, o algodão daqui vai para Saná. A Saná então faz transporte a plantão no exterior. O algodão produzido em Moçambique passa por um pré-processamento apenas para a retirada da semente e depois de ser classificado em laboratórios como este, é exportado para países como Maurícias, Bangladesh, Singapura, Portugal e apenas uma pequena parte vai para a indústria têxtil de Marraquene, na província de Maputo. Mas esse não é o caminho desejado pelos técnicos envolvidos no setor. Infelizmente, nós no algodão, a nossa cadeia não é completa. Quebra-se na altura, depois da fiação, que temos a semente e a fibra. A fibra é praticamente exportada. Uma pequena parte vai para a fábrica de Marraquene, mas em termos de continuidade da cadeia, na cadeia de fiação e tecelagem, nós não temos, porque a nossa indústria de têxtil está inoperante em Moçambique. Tão inoperante que, ao longo do tempo, saímos da lista das principais referências em África. Nos últimos 10 anos, a produção do algodão tem sofrido uma oscilação acentuada. O pico foi na campanha 2011-2012, com pouco mais de 180 mil toneladas. E a pior queda foi no período 2016-2017, com cerca de 36 mil toneladas. E na última campanha, a colheita foi de 60 mil toneladas. Com baixa produção e uma cadeia quebrada, a indústria têxtil está voltada ao esquecimento. Esta é a nova Texmoc, a única fábrica de produção de capulanas a nível nacional, que antes era a estatal Têxtil Texmoc Limitada. O tecido é que move a indústria têxtil, porque esta é a principal matéria-prima. E um dos grandes problemas com a falta do processamento do algodão aqui em Moçambique é que o mesmo acaba vindo de países tão distantes como a Índia. A nova Texmoc foi revitalizada depois da privatização em 2006. 3 anos depois voltou a operar, mas os prejuízos com a importação do tecido desencorajam o investimento. Estamos a falar de um valor não muito menos de 55 milhões de dólares norte-americanos. Então, se nós estivéssemos de fato a fazer uma tecelagem aqui a nível interno, acredito que estaríamos a poupar acessivelmente 34 milhões de dólares.
No passado, esta indústria tinha a cadeia completa, ou seja, comprava o algodão localmente, produzia fios para tecido e, por fim, a roupa. Mas agora a parte da tecelagem não funciona devido aos custos para a importação da maquinaria. O imposto é muito elevado, de tal forma que investir em uma importação de máquinas seria preciso perceber de que a nível local a nossa capelana tem muita aceitação e existirá talvez em parte uma questão de inibição à capelana estrangeira ou à entrada da capelana estrangeira. Isso sim poderia incentivar bastante para a implantação da nova maquinaria. Pede-se incentivos fiscais para revitalizar uma indústria que já empregou muita gente e numa altura em que quase tudo que vestimos vem de fora. Seguimos com a página desportiva. O governo diz ter criado todas as condições logísticas para que os Mamas vençam a Guiné-Bissau no próximo dia 23 de março. O governo apela ainda a todos os moçambicanos a apoiarem a seleção nacional. É um jogo de tudo ou nada, onde só a vitória interessa aos Mambas, e pois, em caso de derrota ou empate, o sonho de se qualificar ao Campeonato Africano das Nações 2019 no Egito cai por terra. É pela dimensão e importância do jogo que o governo apoiou a seleção nacional, que cumpriu um estágio pré-competitivo em Pretória, na África do Sul. Justamente criamos todas as condições, desde treino, viagem, transporte. Os nossos meninos não têm que pensar em mais nada, só ganhar. O governo está convicto que os Mambas estão devidamente preparados e têm condições para vencer a Guiné-Bissau. Apela, por isso, a todos os moçambicanos a apoiar os Mambas. Temos que todos apoiar, é a nossa equipa. Penso que o governo está a criar todas as condições para que os Mambas estejam devidamente preparados e que no dia do jogo só pensem em ganhar. Esta terça-feira, o selecionador nacional de futebol, Abel Xavier, irá divulgar a convocatória final para o jogo com a Guiné-Bissau. Os Mambas seguem no dia 21 de março para Bissau. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.